Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Balaão era um profeta? O que seria a doutrina de Balaão? Por que Balaão traiu o seu povo? Será que é necessário uma jumenta falar conosco para podermos conseguir olhar e ver? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Muito obrigado por acessar o canal Ramifo Ensina. Iniciando, somente aqueles que não se inscreveram, por favor, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com as pessoas, por favor. Então, agora nós vamos estudar a segunda parte do Vem Segue-me dessa semana e nós vamos ver apenas um episódio no livro de Números sobre um homem chamado Balaão. Muito se diz e fala que Balaão era um profeta. Ele não era um profeta no sentido de um profeta como o presidente Nelson, mas era um profeta como nós falamos no primeiro vídeo, que todas as pessoas podem ser consideradas dentro da esfera de ação da sua posição, seja em casa, na família ou no chamado na igreja. Nós podemos ser considerados profetas e também de profetizar. Mas há aquela diferença do profeta, vidente e revelador. Profeta, vidente e revelador, somente a primeira presidência e o coro dos 12 são reconhecidos por essas três posições. E profetas são as pessoas que buscam revelações e às vezes podem profetizar. Então, na verdade, Balaão não era um profeta como um profeta chamado para o mundo todo, mas era um homem muito favorecido por Deus. Falava com Deus, recebia revelação, e ele tinha muita fé, muito poder, e ele, através dele, muitos povos, principalmente o povo de Israel, era abençoado por causa do seu pedido para Deus. E Deus atendia por ele ser um homem com fé e justo até um determinado ponto da história, e nós vamos ver isso. Então vamos ver lá em Números, do capítulo 22 até o capítulo 25 de Números, e o capítulo 31 nós vamos abordar também lá no final, para nós podermos entender qual foi, ou por que ficou conhecida como a doutrina de Balaão. Mas vamos começar lá no capítulo 22, praticamente o capítulo 22 inteiro é o que conta essa história. Então, como eu disse, Balaão era um homem, na verdade, altamente favorecido por Deus. Então ele recebia revelações e tudo mais. Então vamos ver lá alguns comentários sobre isso. É difícil determinar pelos registros que possuímos se Balaão de fato é um verdadeiro profeta de Deus. Mas pelo que demonstra, possuidor dos poderes da autoridade do sacerdócio. Ele vivia numa região conhecida como Arã, provavelmente assim chamada por causa do filho de Quemuel, o neto de Naor, primo de Abraão. Arã, o primeiro lugar em que Abraão se estabeleceu ao partir de Ur. Era um lugar dedicado à adoração de Jeová e também ficava em Arã. Assim sendo, Balaão poderia ter sido uma das poucas pessoas dispersas como Jetro, que era o sogro de Moisés, que possuía o sacerdócio e exercia o seu poder. A Bíblia nos dá a entender que ele conhecia o verdadeiro Deus e podia receber revelações do Senhor, independentemente de origens. O Senhor levanta homens inspirados em todas as nações. Então, como eu disse, nas nossas unidades, um bispo, presidente estaca, eles podem ser considerados de uma certa forma dentro da esfera de autoridade que ele possui no manto que ele recebeu ao ser chamado e ordenado ou designado, e ele então pode receber revelações e profetizar dentro da esfera de ação de autoridade dele. Em Alma 29:8, nós vamos ver uma escritura que pode nos ampliar a visão em relação a isso. E então ele diz lá, Alma ensinando, falou: porque eis que o Senhor concede a todas as nações que ensinem a sua palavra em sua própria nação e língua. Sim,
em sabedoria tudo o que ele acha que devem receber. Vemos, portanto, que o Senhor aconselha com sabedoria, segundo o que é justo e verdadeiro. E claro que as pessoas, se eles profetizarem em nome do Senhor, tem que estar alinhado com as Escrituras, as palavras dos profetas, as diretrizes atuais e normas, né? Então, nesse capítulo 22, nós vamos começar vendo aqui a respeito desse homem e o que aconteceu, né, com ele. Então, em Números 22, do versículo 3 ao versículo número 7, nós vamos ver que diz lá: Moabe temeu muito diante daquele povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então, na verdade, esse povo moabita, eles estavam em guerra, né, contra os amorreus e contra o povo de Israel. E eles estavam perdendo, né? Então, o rei desses moabitas era um homem chamado, na verdade, Balaque. E no 5 diz: este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está, né, defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa esse povo para mim, pois mais poderoso é do que eu. Porventura o poderei derrotar, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então esse Balaque, ele conhecia, ele já sabia, né, do Balaão, que ele era um servo de Deus, e que a quem ele abençoasse era abençoado. E ele mesmo reconheceu aqui, no versículo 7, então foram os anciões do Moabita e os anciões dos midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Então o rei falou para eles: olha, vai lá, chama Balaão aqui, porque a gente sabe que ele é um homem que vai poder nos ajudar nessa guerra, né? E então ele mandou uma comitiva lá, de homens, talvez com algumas posições importantes, para até impressionar Balaão, e com alguns presentes, né? Com alguns, como diz lá, com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Então, muitos presentes, né? E aí eles chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E no 8, então, diz: e ele, o Balaão, né, disse para eles, aqueles homens que chegaram lá, e aí eles disseram que o rei falou: olha, ele tá convidando você para ir lá, para que você possa amaldiçoar os inimigos do rei, e eles possam ser amaldiçoados, e você vai ter esses presentes. Aí ele disse para esses homens: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então Balaão falou: olha, então vocês vão ficar aqui essa noite, e eu vou falar com o Senhor, e o que o Senhor me falar eu vou fazer. Vamos ver aqui que quando os dois poderosos reis dos amorreus foram derrotados pelo imbatível poderio de Israel, então era os moabitas, e estavam perdendo. E aí o rei então dos moabitas, que era o Balaque, falou: olha, vamos chamar o Balaão, que ele é do povo de Israel lá, e era Israel que estava vencendo eles, né? E diz assim: e dos moabitas, seus confederados de Mídia, ficaram tomados de tal pavor que o rei Balaque procurou obter auxílio. Entretanto, ele não buscou tal poder junto ao seu próprio Deus Baal, que provara ser ineficiente contra Israel, do conflito dos amorreus. Então esse Balaque, ele tinha como Deus um ídolo, né, que eles conheciam como Baal. E esse Baal, então, ele percebeu que não fazia nada, né, não tinha efeito nenhum. E aí, então, em vez disso, decidiu usar o próprio Deus dos israelitas. Quer dizer, eles estavam brigando contra o povo de Israel. E aí eles queriam pegar o Balaão, comprar ele, para que ele pudesse, então, orar. Eu fico pensando, né, que coisa, assim, absurda, né? Ele pensar que, na verdade, um servo de Deus, que abençoava os justos, né, e eram abençoados,
eles imaginar que iam chamar ele e dizer, agora você tem que amaldiçoar o seu povo, né? Agora, aqui no versículo nós vemos que aí então o Balaão falou, vocês vão ficar aqui, eu vou falar com o Senhor, o que ele mandar eu vou fazer, né? Aí diz lá, em vez disso decidiu usar o próprio Deus dos israelitas, cuja força se havia manifestado poderosamente contra esse povo, moabitas e amorreus. Para isso ele enviou uma comitiva levando presentes a Balaão, de Petor, homem favorecido pelo Senhor, da alta Mesopotâmia, que aparentemente era um célebre e possuía a reputação por abençoar e amaldiçoar com grande eficácia. Então, como ele sabia disso, ele mandou tudo isso, só que Balaão falou, tá bom, então vocês vão ficar aqui e eu já dou a resposta para vocês, né? E aí então vamos ver o que aconteceu, qual foi a resposta que o Senhor então deu para ele. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, lá no versículo 8, números 22. No versículo 9, e veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens que estão contigo? Quer dizer, o Senhor perguntou para Balaão, Balaão, quem são esses homens? Mas será que Deus não sabia? Sem dúvida ele sabia. Eu acredito que essa pergunta que ele fez para Balaão, talvez, para que Balaão pudesse analisar, olha, com quem que você está andando, né? Com quem que você está se associando. Então o Senhor perguntou, quem são esses homens, né? Para Balaão poder sentir isso. E aí Balaão então disse a Deus, o Balaque, que é o rei lá dos Moabitas, filho de Zippor, ele os enviou, dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Então, ele está falando, né, do povo que saiu do Egito. Então ele está dizendo para Deus, né, olha, Senhor, o seu povo lá que o Senhor libertou lá do Egito, das mãos do faraó, que foram muitos, vieram para cá, né? E aí diz, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então o Balaão disse, olha, ele sabe que o Senhor é poderoso, que o nosso Deus, o Deus de Israel é poderoso, e que se eu for lá e amaldiçoar o povo, que ele vai ganhar a guerra, né? Ou que ele vai dizer, como ele disse aqui, pelejar contra ele e lançarei fora o povo. Então no 12, o Senhor respondeu para Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Então o Senhor falou, não Senhor, você não vai amaldiçoar o povo é meu, e é um povo bendito, então você não vai com eles e não vai amaldiçoar eles. Então o Senhor já disse o que Balaão deveria fazer. Então Balaão foi lá para os homens que estavam lá aguardando uma resposta, e no 13 diz, então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Eu fico pensando talvez nessas palavras aqui, a maneira que está, ou na verdade pelo menos a maneira que está escrita no contexto, não tem nenhum auxílio de uma interpretação um pouco diferente, mas me leva a entender, porque eu já sei, e quem conhece a história de Balaão sabe o que ele fez no final, infelizmente, né? Mas a maneira que ele falou, né? Ele disse assim, ele foi lá, ele como representante do Senhor, ele foi lá e falou assim, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Eu fico pensando, então ele queria ir. O Balaão tinha, porque eu acho que a riqueza que levaram lá, ou como diz lá no versículo 7, que eles levaram muitos encantamentos, presentes, e muito provavelmente valiosos, né? Ele na verdade abriu os olhos, né, para a riqueza, então eu percebo aqui nessas palavras, e me dá o direito de pensar, porque eu já sei o final da história, né? Se eu não soubesse, talvez eu nem levaria em consideração. Eu entenderia que ele estava dizendo, olha, o senhor falou que não é para mim, ponto. Mas eu conhecendo o final da história, agora dá para perceber, de uma certa forma, um tipo de sentimento de Balaão, porque ele não fala, olha, eu penso assim, né? Na verdade ele poderia até dizer, eu represento o Senhor, e o Senhor então disse para que eu não fosse, e eu não vou. Não é? Então avisa lá o seu rei que eu não vou, porque o Senhor ordenou que eu não fosse. Só que ele falou assim, o Senhor se recusa a deixar-me ir.
como se, né, parece que teve lá ou ele insistiu, o Balaão insistiu com o senhor, deixa eu ir, deixa eu ir. E aí o senhor falou, não, você não vai. Né? Pelo menos no contexto não disse que houve esse diálogo, né? Mas da maneira que ele respondeu para os homens, ele estava dizendo, olha, é o senhor que não deixa. Ao invés dele dizer, olha, o senhor mandou e eu vou fazer o que ele mandou, ponto. Aí é um princípio para nós, né? Às vezes nós recebemos uma instrução, às vezes fazemos algo, porque, bom, é assim que tem que ser feito. Eu não quero fazer assim, mas até a gente ter o entendimento. Por isso que vamos voltar lá na primeira aula, né, desse estudo, por isso que eu mantive aqui a serpente, porque acho que vale a pena a gente reforçar e lembrar, olhar e ver, né? O Balaão aqui parece que só olhou, ele não viu como Deus vê, ele não meditou, não ponderou, talvez buscou ver mais para poder ter uma compreensão maior. E aí nós vamos ver então aqui, que desse versículo 8 em diante, aí então ele respondeu isso e os homens voltaram lá para o Balaque, no 14, e disseram, olha, Balaão recusou-se vir conosco. Eles foram com uma missão, Balaque falou, vai lá, eram homens de uma certa posição, vai ter uma certa influência sobre Balaão, mas leva esses presentes aqui bons para ele. E aí eles voltaram e falaram, olha, ele se recusou. Né? Está aqui os presentes que o senhor mandou. Aí no versículo 15 diz, porém Balaque tornou a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles primeiros. Então ele mandou aquele grupo de homens com posições, inclusive boas, mas ele falou, não, então agora eu vou mandar outros que têm uma posição maior ainda, e mais ainda, 16, os quais foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa este povo para mim. Então ele ofereceu muito mais do que. Imagina o rei dizendo para Balaão, olha, se o Balaão fosse lá e fizesse o que ele quisesse, ele está dizendo assim, grandemente te honrarei. Né? E eu farei tudo o que me disseres. Aí ele falou, vem. Então muito provavelmente ele ia ter tudo o que ele quisesse, né? E fora as honrarias, talvez uma posição perante o governo lá, né? E aí nós vamos ver no 18, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, aquela segunda comitiva que ele mandou, ele diz assim, ainda que Balaque, então até esse ponto, ainda Balaão estava, vamos dizer, olhando e vendo, né? E ele respondeu então, ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata, de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então ele falou, olha, liga lá para o seu rei, mesmo que ele dissesse para mim, ó, o meu palácio aqui é teu. Ele falou, eu não vou fazer diferente do que o Senhor, né, mandou. Mas, ao invés de, eu acho que aqui ele poderia colocar um ponto final e dizer, olha, o Senhor já falou, não vou. Eu fico pensando, vamos lembrar um pouco da história do profeta Joseph, daquela história, Doutrina e Começo, fala sobre as 116 páginas, né? Em que o Martin Harris pediu, não, para levar e para ver, e o que aconteceu, e o Oliver, né? E o que aconteceu aqui é mais ou menos uma vez semelhante. Então, só que ele falou aqui no 18, diz que ele disse para os homens, olha, mesmo que ele me dê lá o palácio dele, eu não vou. Mas no 19 ele diz, agora pois rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ele falou assim, e eu vou tentar falar outra vez com o Senhor. Embora o Senhor já tinha dado uma resposta para o Joseph, não deixa, né? Insistiu tanto que o senhor falou, tá bom, você quer aprender pela experiência? Então, e o senhor já sabia lá na frente, né, isso tudo. E aí no 20 diz, veio pois Deus a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vierem chamar,
levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Vamos entender aqui, eu falo muito sobre, a gente sempre aprende isso, os missionários ouvem muito isso na missão, né? Sobre a obediência eficaz. A obediência mais eficaz é quando você segue as instruções com exatidão. Alguns até seguem as instruções, mas não com exatidão. Vamos ver qual foi a exatidão que o Senhor deu para Balaão aqui. Ele disse lá, bem exato, o Senhor disse: se aqueles homens vierem te chamar. Então ele ia ficar lá até os homens chamar ele. Se não chamar, não chamou. Essa é a instrução específica. Aí ele disse: se eles vierem te chamar, aí você vai se levantar e vai com eles. Mas ainda assim, você só vai fazer aquilo que eu te mandar. Talvez ele insistiu e o Senhor falou: tá bom, você quer aprender pela experiência? Mas olha o que aconteceu da obediência, a não obediência com exatidão. Então diz no 21 que então Balaão levantou-se pela manhã. Então ele não esperou aqueles homens chamar ele, já logo de manhã, porque ele queria as riquezas lá, ele queria, os olhos dele, né, cresceu por aqueles presentes que ele já tinha visto, e agora o rei ofereceu muito mais, né? Então, aí diz que ele se levantou rapidamente. E vamos lembrar só, até eu gostaria só de lembrar, eu gosto muito de usar isso e em todas as oportunidades que nós tivermos, né? Lembra que eu falei do cartãozinho, o se e o então. O se é a nossa parte e o então é a consequência da nossa escolha. Então no 20, olha só, o que o Senhor disse para Balaão, ser obediente com exatidão, o Senhor falou: se aqueles homens vierem chamar-te, então levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Só que Balaão não cumpriu se eles vierem, né? Então, como ele fez ao contrário, então ele se levantou, né? Então ele teve algumas consequências não muito agradáveis, que nós vamos ver aqui mais para frente. Então aí ele levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Então ele foi por conta própria. O Senhor tinha dado a instrução com exatidão. Você só vai se eles te chamarem. E se eles te chamarem, você só vai fazer o que eu te mandar. E ele não fez nada disso. Ele levantou de manhã, alegre lá, colocou as coisas lá na jumenta e vamos embora. No 22, aí diz lá: e a ira de Deus acendeu-se, porque ele foi. Quer dizer, ele foi sem ter seguido as instruções com exatidão. Ele foi porque ele quis. E o Senhor disse para ele: se eles te chamarem, que você vai. Ninguém chamou, mas ele foi. Ele mesmo tomou a iniciativa, falou: vamos lá. E aí diz que a ira de Deus acendeu-se contra o Balaão. Vamos lembrar da ira de Deus? A ira de Deus não é uma ira, ele ficar bravo, gritar, né? A ira é que ele vai permitir que a pessoa sofra as consequências da sua escolha. E o Senhor então disse o que Balaão deveria fazer com exatidão e ele não fez. Então agora o Senhor ia permitir, por isso que a ira de Deus se acendeu contra ele, e o Senhor ia deixar ele sofrer as consequências. E aí vamos ver o que aconteceu então. Então ele estava lá em cima da jumenta dele, né? E o anjo do Senhor, aí o Senhor mandou um anjo lá e falou assim: vai lá, impede ele, vamos ver se a gente ainda consegue fazer com que ele olhe e veja, né, o que ele está fazendo de errado, se ele consegue enxergar, se ele consegue identificar, extrair a aplicação melhor para a sua vida, né? E aí então o Senhor falou: olha, vai lá. Ele mandou um anjo lá e falou: vai lá, impede ele, vamos ver se a gente consegue que ele veja. E aí diz lá: e pôs-se-lhe no caminho do adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Então tinha 2 servos, vamos dizer, empregados dele que estavam com ele lá, né? E aí o que aconteceu? No 23, viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor.
Balaão não viu o anjo, mas interessante que aqui diz que a jumenta viu. De uma certa forma, simbolicamente falando, né? Por isso que eu fiz a pergunta no início, né? Será que vai ter que existir uma jumenta falando conosco para abrir os nossos olhos para que a gente veja, para que a gente olhe e consiga ver aquilo que Deus gostaria que víssemos e que aplicássemos, né? Então, muitas pessoas hoje em dia não acreditam em anjos, né? E embora essa escritura, e muitas escrituras, não só na Bíblia, livro de Mormon, Doutrina e Convênios, e eu gosto muito de uma que nós podemos ver em Moroni 7, e que tem tudo a ver com o que aconteceu com Balaão. Então, lá no 29, Moroni 7, 29, diz lá: e por ter ele feito isto, ou seja, por Cristo ter morrido por nós, meus amados irmãos, cessaram os milagres. Então, por causa, não é só porque Cristo morreu e voltou à presença do Pai, e um dia voltará, acabou os milagres só porque ele não está mais na terra. Aí ele diz: eis que vos digo que não. Tampouco os anjos cessaram de ministrar entre os filhos dos homens. Então, além dos milagres continuarem, também anjos ministradores, que são designados com algumas tarefas a cumprir, como esse anjo falou: vai lá, sua designação é você ir lá e tentar ver se consegue salvar Balaão. Né? Salvar no sentido de ele olhar e conseguir ver. E aí diz aqui no versículo 30, pois eis que a ele quem? A Jesus Cristo, estão sujeitos, quem? Os anjos, né? Para ministrarem de acordo com a palavra de sua ordem, manifestando-se aos que têm uma fé vigorosa e uma mente firme em toda forma de santidade. Então aqui há uma condição, o seio então, né? Se você tiver uma fé firme, vigorosa, e uma mente firme em toda forma de santidade, os anjos ministrarão e nós saberemos e até veremos, né? E não foi o caso do Balaão aqui, né? Aqui diz que ele não viu, mas a jumenta viu, né? E quando a jumenta viu, então, diz que estava no caminho com sua espada desembainhada. Então o anjo estava lá com a espada desembainhada e a jumenta viu. E a jumenta, então, ela parou. Ela viu o anjo, ela falou: o que é isso? Estou aqui em perigo, né? E aí ela viu, então, a espada desembainhada na mão do anjo, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão ficou bravo e espancou a jumenta para fazê-la retornar ao caminho. Então Balaão, como os olhos espirituais dele não estavam abertos, ele então não conseguiu ver, mas a jumenta viu. A jumenta então desviou e foi para o campo, só que ele ficou bravo, porque talvez aumentaria o caminho dele, né? E ele começou a bater, espancar a jumenta. Isso nos faz lembrar também, lá em 1 Nef 17, onde inclusive é ensinado lá no versículo 41, né? Aqui nesse ensino, Nef também lembra da serpente, né? No 41, quando ele estava ensinando o povo, está dizendo assim: então vocês não se lembram disso, que veio as serpentes e afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade. Enviou-lhes serpentes voadoras ardentes ou venenosas, e, depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. Quer dizer, o Senhor mandou a serpente venenosa, mas preparou um meio. Qual era o meio? Moisés, faz a serpente de bronze, diz para o povo olhar e ver, enxergar o simbolismo e acreditar de que isso representa Cristo, nosso Salvador e Redentor. E diz aqui, e o que tinham a fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade do método, houve muitos que pereceram. Então, alguns falam: só olhar e eu vou ser salvo, né? Mas o ponto que eu quero pegar aqui também é no 45, porque quando Lamã e Lemuel estavam reclamando com Nef, porque que Deus só falava com ele e não falava com
né, que falava com Nefe e não falava com eles, Nefe então explicou para eles lá: haveis visto um anjo que vos falou, eles tiveram uma experiência, né? Haveis ouvido sua voz de tempos e tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas aí ele diz o que aconteceu com Labão e Lemuel, porque eles estavam questionando por que Deus só fala com você e não conosco. Ele diz: mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Então ele perdeu a sensibilidade, assim como Balaão. Balaão, só no momento que ele foi desobediente à instrução com exatidão, conforme o Senhor deu, e lá no versículo 22 a gente vê que a ira de Deus se acendeu contra ele, ele perdeu a sensibilidade espiritual. Então ele não viu o anjo, mas a mula viu, a jumenta viu, né? E aí no 24 diz: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhos, havendo um muro de um lado e um muro do outro. Então aí ele passou num caminho, vamos dizer, apertado, estreito, tinha 2 muros, e o anjo se colocou naquele lugar também, porque é onde a jumenta foi, né? E no 25 diz: vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra o muro. Então, quando ela se apertou contra o muro, e o Balaão montado nela, apertou contra o muro o pé de Balaão, pelo que, né, ele ficou bravo novamente e tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E aí então a jumenta empacou, né? Deitou, ela falou: não posso ir para cá nem para cá. E o outro aqui está me batendo, né, sem eu fazer nada. Ele não está vendo o que eu estou vendo? Eu fico imaginando a jumenta falando, né? Mas esse cara não está vendo o que eu estou vendo? Né? E aí diz: e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com um bordão, né? E aí, então, quando o anjo acho que viu que, né, não tem jeito, esse cara não vai abrir os olhos mesmo, né? E aí então aconteceu algo interessante. E diz lá no 28: então o Senhor abriu a boca da jumenta, o qual disse para Balaão: que te fiz eu para que me espancasses essas 3 vezes? Então a jumenta falou: olha, o que eu fiz para você me espancar? Você não está vendo, não? Que eu não posso passar? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E olha só que interessante. O Balaão disse para ela: quem me dera ter uma espada? E a espada está na mão do anjo lá, né? Mas ele falou: quem me dera tivesse uma espada, eu ia te matar aqui. Vamos entender algo aqui interessante? A censura que Balaão recebeu obrada pelo Espírito de Deus através de um animal é um evento singular na história. É inútil tentarmos conjecturar sobre como isso aconteceu. O certo é que a jumenta falou de maneira compreensiva a Balaão. Outras escrituras indicam que quando os animais se tornarem cheios do Espírito Divino e forem celestializados, terão a oportunidade de se expressar de uma forma que não lhes é permitida no momento. Algumas escrituras, inclusive em Apocalipse, né, se fala de animais, né? Mas uma coisa interessante, e eu os convido a estudar a sessão de Doutrina e Convênios número 77, essa sessão inteira só fala sobre Apocalipse, ou ele revela, ele faz algumas perguntas sobre algumas coisas que ensina no Apocalipse e responde nas revelações modernas. Então, uma das coisas aqui no versículo número 2, da seção número 77, diz: o que devemos entender pelos 4 animais mencionados no mesmo versículo? E então ele explica o que é. No versículo 3, ele pergunta: os 4 animais limitam-se aos próprios animais ou representam classes ou ordens? Aí ele responde, no versículo 4, o que devemos entender pelos olhos e asas dos animais? Né? E ele responde. E várias perguntas aqui só sobre Apocalipse. Então, depois eu os convido a vocês estudarem. Eu, na verdade, particularmente no meu livro de Apocalipse, nessas escrituras que Doutrina e Convênios 77 responde, eu já anoto lá que tem a resposta na seção 77, versículo tal. E vice-versa, na seção 77, eu já coloco qual é o livro de Apocalipse que ele está respondendo, né? E aí, então a jumenta falou com Balaão.
E o interessante aqui é que ele não achou estranho isso, né? E na hora que ele estava espancando a mula e o anjo lá com a espada, né, desembainhada, e que ele falou, se eu tivesse uma espada eu te mataria. Aí nós vamos ver aqui no versículo 30, e a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgas desde o tempo, e que te passei a ser tu até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer assim contigo? E o Balaão falou, não, você nunca foi tão rebelde, né? Ou melhor, né? Você nunca foi rebelde, né? Balaão falou. Aí no versículo 31, vamos ver o que aconteceu aqui. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Aí o Senhor falou, vamos abrir os olhos de Balaão para ele ver. E ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho e a sua espada desembaiada na mão, pela que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então Balaão, quando viu o anjo, na hora ele acho que olhou e viu, mas o Senhor precisou fazer um monte de coisa para chegar nesse ponto. Né? Por isso que às vezes, né, será que espiritualmente nós vamos ter que ouvir uma jumenta ensinar para nós alguns princípios básicos, como ir para a igreja todo domingo, ler escrituras todos os dias, né? Frequentar as atividades, o templo e realmente fazer as coisas dentro do que é possível e que exige sacrifício e que possamos fazer o melhor? Será que vai ter que ter não uma jumenta, né, que era algo, né, normal, mas talvez o nosso cachorro de casa vai ter que falar com a gente? Então aqui diz, as escrituras não registram que Balaão se tenha surpreendido com esse fenômeno, o que tem levado muitas pessoas a sugerirem que sua mente estava atribulada em virtude de sua tentativa de servir tanto a Deus como a Mamon. Aí outra vez aqui, se nós observarmos, vai entrar o sem e o então. Se fosse mais atencioso, então o comportamento inusitado do obediente animal teria feito com que olhasse em redor para descobrir a causa do problema. Se assim fizesse, então provavelmente teria descoberto a presença do anjo. Mas o Senhor teve que fazer um monte de coisas para isso acontecer. E aí quando ele viu o anjo do Senhor, aí no 33, porém a jumenta viu, e já 3 vezes se desviou, o anjo falando para ele, de diante de mim. Se ela não tivesse desviado de diante de mim, na verdade eu já te haveria matado, e a ela eu teria deixado com vida. Olha que interessante. Lembra que Balaão falou para a jumenta, se eu tivesse uma espada eu te mataria, né? E o anjo disse assim, olha, eu tenho espada, mas se eu tivesse que usar ela, se você forçasse a jumenta a passar aqui, eu ia matar você e ela eu ia preservar. Além dele ele bater na jumenta, a jumenta sempre serviu ele, né? Ainda a jumenta salvou ele, né? Porque o anjo está dizendo aqui, olha, se ela continuasse, se ela não empacasse como ela empacou, eu ia matar você e ela ia viver. Então, nós vamos ver lá no versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, eu pequei, porque não soube que estava neste caminho para opor-te a mim. E agora, quer dizer, eu não estava conseguindo, eu olhava, porque ele estava andando em cima da jumenta, quer dizer, ele estava olhando, ele estava vendo lá o campo, o caminho, a estrada, mas ele não estava vendo, ele estava olhando. Então, olha, mas olha e vê. E aí ele disse aqui para o anjo, né? Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para opor-te a mim. Quer dizer, eu não vi, ele está dizendo, eu não vi você. Mas agora que eu vi, ele disse, e agora, se parece mal aos teus olhos, eu vou retornar. E então ele falou para o anjo, olha, se isso é mal, eu volto daqui para trás, eu volto. Né? Todavia, esse acontecimento foi suficiente para cumprir os propósitos do Senhor. Balaão foi conscientizado de que não era aquela viagem que desagradara a Deus. Então não era a viagem que desagradou a Deus, mas o que é que desagradou a Deus? Mas os sentimentos e intenções. E qual é? Por que ele foi? Por que ele não seguiu
com exatidão, que ele tinha que esperar os homens chamar para ele ir, ele já foi, porque ele estava com a intenção de pôr as mãos nos presentes que foram oferecidos. E isso era o maior pecado dele, que tinha em mente. Todo incidente parece ter sido provocado a fim de aguçar-lhe a consciência e encher-lhe a mente de sensatez para que pudesse falar estritamente a palavra de Deus. Encerrando aqui, indo para os seus finalmente, para nós podermos entender, nós vemos aí na imagem a mula empacada, né, e o anjo falando com ele, vemos que Balaão recebeu instruções específicas e garantiu que falaria as palavras que Deus falou, do 35 até o 38. Então ele disse lá, e disse o anjo do Senhor a Balaão, vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, essa falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Outra instrução específica. Pode ir, o problema não é a viagem, mas é a intenção que você está na mente e no coração. Por isso que é importante a gente entender isso dentro do Evangelho, né? O que conta também e muito é a intenção, ok? E aí ele fez isso. Só que o que foi dito para ele era para que ele, lá no 36, Balaque e Balaão chegavam a estar ao encontro até a cidade de Moabe, que até o termo de Hermon na extremidade do termo. Balaque disse a Balaão, porventura não mandei diligentemente chamar-te, por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te, né? Eu não posso te presentear, né? Então Balaão disse a Balaque, eis que eu vim a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? Aí olha só o que ele falou para Balaque, a palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E aí então ele disse que ele não iria amaldiçoar o povo, porque o Senhor disse que não era para fazê-lo, né? Mas se nós observarmos depois a leitura do capítulo 23, 24, nós vamos ver que Balaque levou ele, e aí mostrou o Deus de Baal deles, e algumas coisas mais, acabou influenciando. E, infelizmente, aconteceu o pior. Vemos que Deus não mente e nem se arrepende, né? Aí nós vemos lá no 23, quando diz lá, Deus não é homem para que, no versículo 19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou ele falaria e não confirmaria. Isso refuta alguma escritura que nós já vimos antes, que dizia que Deus se arrependeu. Aqui está dizendo que Deus não é homem para que se arrependa, né? E nós já aprendemos isso aqui também. E aí nós vamos agora, na verdade, finalizar entendendo o que é, ou por que ficou conhecida como a doutrina de Balaão, né? O que seria a doutrina de Balaão? Então, na verdade, Balaão, embora ele cumpriu em parte o que o anjo falou, ou o que o Senhor colocou na boca dele, dizendo para ele lá, olha, você vai lá, mas você não vai amaldiçoar o povo, né? E ele não amaldiçoou. Mas o que ele fez, que é conhecida como a doutrina de Balaão? Ele chegou para Balaque e disse assim para Balaque, Balaque, o único jeito de derrotar o povo de Israel é fazer eles pecarem, cair na idolatria e outras iniquidades, e aí eles não vão ter porque enquanto eles forem obedientes a Deus, Deus vai proteger eles vão ganhar qualquer guerra. Mas para eles perderem a guerra, eles vão ter que pecar. Então esse é um segredinho que eu estou contando para vocês. É isso que Balaão fez. Essa foi a doutrina, ou conhecida hoje como a doutrina de Balaão. Nós vamos ver isso agora. Então aí ele contou, ou ele entregou o povo de bandeja, né, de uma certa forma. Então lá no capítulo 31, do 15 ao 18, diz lá, e Moisés disse-lhes, deixaste viver todas as mulheres? Então aqui nós já estamos um pouco mais adiantados lá do capítulo 22, e aqui era um momento onde houve uma guerra e eles tinham que matar todos. Aí quando chegou lá, Moisés falou, você mandou, essas mulheres estão vivas ainda, que eram as mulheres que provocavam ou criaram. Então vamos ler lá. Os registros em seguida descrevem as abominações que Israel cometeu com os filhos de Moabe, isto é, Israel se juntou às mulheres moabitas na adoração de Baal Peor. Aí começaram a adorar o deus deles, de Baal, e se juntaram com as mulheres adúlteras lá. O deus da fertilidade, inclusive oferecendo sacrifícios a ele e condescendendo na prática de imoralidades sexuais. O que é explicado nesse versículo, infelizmente, Balaão
aconselhou os moabitas a levarem Israel a praticar tais iniquidades. Então ele disse para o rei lá e disse, fala para o teu povo fazer eles pecarem que aí você ganha a guerra. Evidentemente, ao ver que não poderia ganhar a recompensa prometida por Balaque, caso amaldiçoasse Israel diretamente, ele disse ao rei Balaque que Deus só abençoaria os israelitas enquanto eles fossem dignos. Se os moabitas pudessem levar Israel à prática de idolatria com toda certeza, ela perderia o poder de Deus. Deste modo, Balaão se tornou o símbolo daquele que usa seus dons e chamados a fim de obter lucro e corromper o povo do Senhor, ou mais conhecido como a doutrina de Balaão. Então, mesmo na igreja de Jesus Cristo, nos últimos dias, se existe algum líder que tenha a visão de obter lucro, mesmo recebendo uma posição de destaque e tudo mais, ele está caindo no mesmo erro que Balaão, né? E por isso que é conhecido aqui. Então, lá no capítulo de Números 31, então quando Moisés foi lá e falou, olha, como é que essas mulheres ainda estão vivas? Aí ele diz no 16, eis que essas foram as que por conselho de Balaão fizeram os filhos de Israel transgredir contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E aí a gente vê que se concretizou, quer dizer, Balaão falou lá, deu a dica, né? Muito amigo, né? E ele deu a dica para Balaque e para os moabitas, falou, olha, você tem que fazer o povo pecar. E aí então Moisés está falando, e isso aconteceu. Aí no 17, agora pois matai todos os meninos entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ela, claro, cometendo o pecado da fornicação ou adultério. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E aí o Senhor então mandou com que se matasse, né? E na verdade essa doutrina de Balaão, depois de muito tempo, lá no Novo Testamento também, foi citado, né, a respeito disso. Então nós vamos ver lá em Apocalipse 2, versículo 14, e aí fala lá, porém, umas poucas coisas tenho contra ti. Então ele estava falando lá para aquela carta que foi mandada para os membros da igreja de Pérgamo, né? Então aqui já estava o povo da igreja de Pérgamo, ele mandou, lembra lá, mandou na verdade 7 cartas, né? E essa carta que ele mandou, vamos dizer, para a ala do Pérgamo, né? Que estava havendo muita iniquidade, inclusive imoralidades, né, sexuais, ele mandou essa carta. E no versículo 14, que é uma parte da carta, diz, porém uma das poucas coisas que tenho contra ti, com essa ala de Pérgamo, né? Ele diz lá que os que retêm a doutrina de Balaão. Ele falou, tem alguns membros lá que estão ainda vivendo a doutrina de Balaão. E qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem, quebrassem a lei da castidade. Então, mais uma vez foi citado isso, e hoje é conhecido como a doutrina de Balaão, né? E que é você incitar as pessoas a fazerem coisas erradas ou cair em iniquidade. Então que possamos lembrar, e a próxima aula, né, nós vamos estudar já o livro de Deuteronômio, tá? Então lembrando aqui rapidamente, muito obrigado então, vamos lembrar do simbolismo, né? Olha e vê. E essa experiência de Balaão, olha e vê. Não vamos esperar uma jumenta ou o nosso cachorro de casa falar conosco aquilo que nós podemos olhar e ver como Deus vê. Espero que nós possamos ter aprendido e até a próxima aula.